tarde a todos. Meu nome é Jason Duane Vargas, sou engenheiro de produção, formado aqui na casa, né, há muito tempo atrás. Vamos falar a idade. Bom, nosso projeto começou meio sem querer, assim, era eu e a Ana, né, minha esposa. Começou como cidadão focado em resolver o problema de causa animal, né, do uso de animais de grande porte em tração, carroça, que a gente vê muito nas cidades, assim, carroças abarrotadas de peso em geral, né, de entulho, de papel, de móveis. E a gente sempre quis, na verdade, alguma coisa que substituísse aquilo e tirasse o animal de cena, que pudesse alguma coisa no mundo que a gente vive hoje, tão moderno, tantas coisas maravilhosas acontecendo, e nós ainda usando um veículo de transporte medieval. Isso é uma coisa meio inaceitável, né? E ainda mais porque os animais sofrem, né? Tudo tem um limite. E para eles também tem, né? E na maioria das vezes não é respeitado. Então, não, a gente lá, no final de 2012, se eu não me engano, a gente começou a pensar em alguma coisa que fosse barata, que fosse simples assim de manter para um catador. Até então, nesse momento, a gente não pensava que ia crescer, que ia ganhar outros ares, era algo meio lúdico, era um projeto só para apresentar para a sociedade, digamos assim, e o tempo iria dizer se estava no correto ou não. E eu como engenheiro, então, projetei o primeiro veículo baseado em bicicleta, que era para ser algo simples, né, com alguma ajuda de motor elétrico, para eles poderem trabalhar e coletar e fazer o seu percurso sem ter tanto esforço, né? Porque mesmo a gente sabendo que pedalando também, se tu for pedalar o dia inteiro, tu vai tomar um suador, tu vai chegar fim do dia, tu também não vai ter perna para tudo, pra trabalhar todo dia. Então, para tu carregar peso, tu precisa de uma ajuda, de um motor elétrico. Ainda mais se tu pensar numa categoria que precisa todo dia, né? Eles pegam, coletam no dia, no fim do dia, geralmente passam por algum tipo de atravessador e recebem no fim do dia. Então, se eles não forem trabalhar no dia, eles não vão ter que comer de noite, né? A gente lançou, aqui é uma foto a gente quando faz o projeto, a gente faz o projeto em CAD, isso era uma foto dele num projeto de computador, e a gente depois de um tempo lançou o primeiro modelo, um pouco alterado, assim, algumas peças de scooter elétrica, pedais. Era um veículo que pesava perto de 200 quilos, tinha 2 motores em cada roda, tinha pedal, ele levava em torno de 350 quilos, andava em torno de 40 quilômetros de autonomia. Era um veículo bem legal de andar, e até para fazer as coisas normais assim de uma pessoa normal, além do trabalho de coleta que ele foi visado a fazer. A gente, então, como ia ter a resposta se esse veículo funciona ou não? A gente procurou a cooperativa da cidade para que formar uma parceria e eles disserem para nós, ó, vocês estão no caminho ou não, ou esse teu veículo funciona. Por sorte, a nossa cooperativa também ela tem uma certa organização aqui na cidade e ela já presta um serviço para a prefeitura, um termo de cooperação, né, entre eles. E então eu poderia testar de uma maneira mais efetiva. E eles me disserem se eu estava no caminho, se estava certo ou não, né? Porque muitas vezes a gente, como engenheiro, às vezes projeta as coisas e oferece para outra pessoa achando que é grandes coisas, mas na verdade o outro lado que faz funcionar e que trabalha é que vai te dizer se tu está no caminho ou não. E quando a gente chegou lá, o volume de material que eles trabalham é muito grande. Então a gente precisava, no caso deles, aumentar o tamanho, né? E por quê? Porque eles, na maioria das vezes, fazem uso do caminhão. E o caminhão consome muito. E para a gente que sobrevive vendendo papel, plástico, chega no fim do dia, não sobra muito. Se tu tiver que pagar combustível, ainda mais nos valores que estão hoje, ou mesmo a manutenção de um caminhão, né, não sobra. É uma conta que não se paga, e aí eles vão voltar a usar cavalo. Então, logo em seguida, a gente também lançou o segundo modelo. Esse segundo modelo tinha o tamanho de uma caminhonete, levava em torno de 1 tonelada. Ele andava com engate de reboque também. Aqui é uma foto feita no estádio Beira-Rio, no evento da Copa do Mundo. E a gente usava ele diariamente na cooperativa. Quando eu digo diariamente,
é realmente todo dia durante 3 anos. Aqui é mais uma foto para vocês terem noção da capacidade de carga dele. Ele trabalhava realmente como... Era uma visão de empresa, né? Porque não adianta tu oferecer coisas para uma categoria que precisa ser auxiliada e não provar que funciona realmente. O que acontece? Muitas vezes a gente prejuga até mesmo a própria classe dos catadores, porque a gente vê eles fazendo algo para o animal, mas não se coloca na situação deles e também não valoriza que a coleta seletiva ela precisa ser feita. O nosso consumismo da raça humana de exigir que a cada meio ano a gente tenha que comprar um celular novo, a natureza ela tem limite e ela já está dando os sinais disso e a gente vê isso todo dia. O que acontece? A gente precisa da reciclagem, o trabalho deles é importante, apesar de a gente não valorizar eles, porque se a gente sempre puxa eles para aquela parte de comparar o lixo não tem valor e as pessoas que estão nesse meio não têm valor. Só que as empresas que coletam o nosso lixo e levam para os aterros, eles ganham muito dinheiro. Então, o serviço de coleta é que é o importante hoje em dia, né? Mas a gente não valoriza eles porque não vê eles como empresa e eles, por serem pobres, muitas vezes não têm a capacidade de se organizar, eles não conseguem passar, vamos dizer, uma segurança ou até mesmo uma visão mais comercial. O que deveria ser feito, na minha opinião, é essas parcerias público, né, e o governo para que possam auxiliar eles. A gente precisa de reciclagem, a gente não consegue tirar todo o papel que foi para um aterro, e na verdade um aterro nada mais é do que uma lata de lixo gigante. Eles tapam de terra e aquilo demora, vamos lá, 500, 600 anos, e todo aquele material, todo aquele papel, aquele plástico tem que ser tirado da natureza novamente. A natureza ela não suporta mais o nosso estilo de vida da humanidade. E a gente, na verdade, empurra tudo isso com a barriga, porque ainda não estamos brigando por um copo d'água limpo. No momento que nós tivermos que brigar, aí não vai mais adiantar nós falamos em reciclagem. Uma das vantagens que a gente viu logo no começo, a inclusão social, eles se sentem bem andando de carrinho. Eles se sentem participando, eles trabalham mais felizes, se sentem mais aceitos assim num veículo que ninguém tem rodando, né? Veículo elétrico. Então a gente tinha muito o volume, as pessoas queriam que o veículo passasse na sua loja e levasse o papel para eles, porque eles se sentiam participando, porque era um projeto com uma visão moderna. Tu evita os maus tratos, o principal, os carroceiros eles são o principal fator, né, de maus tratos a cavalos, só que a coleta ainda não rende para manter um cavalo, né? O que sobra de grana para eles no fim do dia acaba indo para comida e não sobra para manter um cavalo. Então acontece que os cavalos eles vão se exaurindo e é mais fácil para eles comprar um outro do que manter propriamente um cavalo bem ferrado, bem alimentado. Muitas vezes as doenças, eles levam os cavalos e mantêm perto de casa, porque eles não têm chácara. Tu precisa de chácara, mas eles não têm. Então eles precisam manter o animal próximo da onde eles vão puxar com a carroça. E o cavalo está lá do lado da casa, defecando, daí chove, daí vira um barral, as crianças passam ali no meio, sabe? Muitas vezes eles levam os cavalos defecando no centro da cidade. E a sociedade cobra de cabanhas de cavalos mais nobres, assim, que faça teste de anemia infecciosa, teste de mormo, né? E esses cavalos estão rodando no meio das grandes cidades. E ninguém cobra nada, porque é uma faixa da população que precisa de atenção. Mas, na verdade, eles podem estar espalhando para todo mundo algum tipo de zoonose, principalmente para as crianças, que vão parar depois no serviço público de saúde. Trânsito, isso é uma das coisas mais vitais, né? Porque geralmente deixa os cavalos amarrados próximos a terrenos, próximos de estradas. E geralmente os animais se soltam ou eles se assustam no trânsito da carroça. A gente acompanha muitos animais que têm o olho do trânsito, que eles chamam o olho que vai voltado para o trânsito, ele é furado, né, para que o animal não veja os carros passando e não tenha o risco de se assustar e correr. Essa é uma foto que foi tirada até ontem, na própria cidade aqui. E o animal, na verdade, ele depois que se machuca ou que ele quebra alguma coisa, é difícil de tratar. Um animal que tem uma perna quebrada, algum tipo de coisa assim, geralmente ele sofre eutanásia ou ele morre à míngua por ele mesmo.
E a gente, nos nossos veículos, a gente sempre postou toda a segurança, barras de proteção, cinto de segurança, farol, luz de seta, tu vai para a esquerda, tu vai para a direita, freio, luz de ré, assim como exigem de um carro. Só que, infelizmente, também o governo ele não nos deu muita chance, porque eles nos cobraram, como não existe, na verdade, uma lei que enquadra veículos elétricos, e ainda mais de baixa velocidade, nos pediram que colocassem freios ABS e airbag, o que no veículo que anda 20 km por hora, isso é quase que inconcebível, né? Isso é um exagero de custo que tu teria que botar no veículo, encareceria e não solucionaria o problema. Dentro da evolução, a gente acabou padronizando os veículos, até mesmo para separar categorias, assim, veículos que levam até 100, 200 quilos, veículos que levam 1 tonelada e veículos que levam 2 toneladas. Então, os primeiros, as bicicletas, eles acabam levando até 100 quilos. Para isso, ela é boa. Mais do que isso, tu já necessitaria de um veículo maior, mesmo que tu vá caminhando, tu não precisa fazer o esforço, que é o caso do segundo veículo azul. A pessoa pode caminhar, ele leva até 1 tonelada. E no caso dos maiores, os veículos, as caminhonetas que levam até 2 toneladas, andam com engate de reboque, né? Então, para padronizar, por quê? Porque a gente precisa também se enquadrar em todas as normas de segurança. Você não pode estar testando veículos ou tentando, de repente, até vender, negociar algum tipo de coisa que não se enquadre em todas as normas de segurança. Para vocês terem uma ideia do que é consumo, por que eu escolhi veículos elétricos? Não são porque o marketing, a mídia diz que é bonito. É porque eles realmente gastam pouco. Tu pega veículos gastando de 1 a 5 centavos por quilômetro rodado. E se tu fizer uma comparação básica, tu pegar uma caminhoneta, o veículo maior, elétrico, e tu comparar com um caminhão, e tu rodar 2.000 quilômetros todo mês, nós rodávamos em média 1.000, mas bote 2.000 quilômetros, no final de um ano, só em combustível tu reduz quase 30 mil reais. E se tu olhar a comparação entre eles, reduz muito pouco, mesmo que tu comparar com uma caminhoneta elétrica com um motociclo, uma moto, tu reduz 3.600 reais, com uma caminhoneta normal, a diesel, 10 mil reais num ano, rodando 2.000. Isso é muito importante, porque se tu pensar no nível de empresa, é o dinheiro que vai sobrar para eles, é o dinheiro que vai sobrar para a empresa, e é o dinheiro que vai sobrar para aquela empresa que coleta o nosso lixo e que vai poder baratear o preço do serviço prestado. Então, para o contribuinte, é redução. Essas medidas elas deveriam ser mais acobertadas pelo governo. No meio do caminho, a gente entrou numa área que a gente não queria fazer muito porque falta estrutura, que é o resgate. Os resgates geralmente apareceram para nós pelo nome cavalo de lata. A proximidade, muitas pessoas acabavam ligando. Um dia, uma pessoa da cooperativa nos ligou chorando de manhã, dizendo que uma égua tinha caído e machucado a pata e que estava morrendo. E, na verdade, nós, sem saber muito como lidar com cavalos, né, a gente foi até lá e viu o que poderíamos fazer. Né, como cidadão, de novo, o que a gente pode fazer. E chegou lá e conseguimos resgatar, conseguimos levantar ela, e assim foram surgindo também depois dela outros. Né. Nesse último ano e meio, foi 10, 20, mais de 30 cavalos. Nem todos são salvos. A gente faz todo o tratamento de saúde hoje. Né. A gente abriu uma ONG, inclusive, para isso, para tratar mais dessa parte social, né, e dos animais, porque ter animais demanda que tu tenha campo, que tu tenha ração, que tu tenha alimentação, que tu tenha vermífugos, que tu tenha ferraduras. E se tu somar numa conta meio grotesca, assim, um animal vai te custar 500 reais por mês. Tu tem que ter mais ou menos. Se um animal trabalha, pior ainda, tu vai ter que ter mais ração, mais pasto, mais tempo de descanso. E o que a gente vê nas vilas não é isso. Às vezes o cavalo chega e eles passam para o vizinho para gerar uma segunda fonte de renda. A recuperação demora. Isso aqui é uma foto de um exemplo de um cavalo de 1 ano que passou conosco, que chega a mim, ele demora 1 ano. Em geral, a maioria dos cavalos a gente perde, né, porque eles passam ali os seus últimos 10, 15 dias conosco e acabam morrendo, porque já chegam muito debilitados. Hoje em dia é mais barato tu usar um cavalo até a míngua do que propriamente manter ele com 5 sacos por mês de ração e mais vermífugo e mais ferradura. O cavalo morre, apesar de ser robusto, ele é um animal que morre por qualquer coisa.
Ele morre por cólica, ele morre por dor, ele morre por febre, morre de um dia para o outro. Não é apesar de ser forte, não é um animal tão simples de se manter. A gente chegou nas vilas, muitas vezes, né, que é o local onde vive, a gente viu que precisa, não é só o catador que também precisa de uma ajuda, mas também as pessoas, as famílias dos carroceiros, porque muitas vezes tu chega lá e eles não tem nada para comer. A gente chegou em famílias que a criança chegava e perguntava o que nós queríamos dar para ele, e ele pedia leite. Daí tu chegava na geladeira do cara e ele só tinha água dentro da geladeira, e então tu vê que se tu não trabalhar toda a cena, tu não vai resolver. Se tu, assim como os veículos elétricos ajudando catadores, que é necessário, tu precisa pensar nas famílias. Não adianta tirar o cavalo dele, que ele vai morrer. Ele não vai ter de onde, ele vai pegar outro cavalo. Ele precisa. Então, muitas vezes a gente não adianta só ficar com raiva porque ele judia do cavalo, porque a sociedade judia dele, ele faz isso com o cavalo, ele faz isso com os filhos. É uma vida mais dura, e o que a gente, na nossa classe social, a gente às vezes não sabe porque não passa por isso. Então a gente criou o processo de transição. O que é o processo de transição? A gente chega na família que tem um cavalo, a gente conversa com eles. O que vocês são carroceiros ou vocês estão carroceiros? E aí eles dizem para nós o que eles querem da vida, mais ou menos, e a gente negocia com eles. Olha, eu quero o teu cavalo, em troca disso eu consigo de repente um emprego para ti, consigo alimentação por 2, 3 meses, e nesse tempo, enquanto tu cria um novo ambiente para o teu sustento fora o cavalo, a gente te ajuda e tu passa o cavalo e a carroça para nós. Dessa maneira, a gente pega uma maneira mais ampla. Tem muitas empresas na cidade, tem muito trabalho. Muitas vezes não aceitam porque não tem escolaridade. Então, a gente, através da nossa rede, e aí eu falo, não é só eu, tem um monte de gente, inclusive aqui, junto na palestra aqui, que nos ajuda e que nos faz possível, porque uma pessoa só não faz tudo isso. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de envolvimento da sociedade e aceitação, porque sozinho, não adianta eu vou votar naquela pessoa e ele vai resolver todos os problemas para mim, não. A gente, como sociedade, precisa mudar, precisa aceitar que as coisas precisam mudar e realmente mudar. Porque ficar só esperando, não, vai chegar no momento que não temos mais saída. Né? Eu agradeço muito a todos, né, que puderam aqui estar dando essa brecha para a gente apresentar nosso projeto, e eu gostaria também de pedir clareza para vocês que se engajem, seja na nossa causa ou outras causas, façam realmente o mundo melhor, não fique esperando, a gente precisa de mudança. O tempo, na verdade, da mudança já passou e a gente precisa ser mais efetivo, auxiliar pessoas, auxiliar boas causas, não só curtir no Facebook ou coisas assim, a gente precisa ser mais efetivo na mudança e entender que o mundo está meio degringolando. Muito obrigado, grande abraço.